Aleluia. Glória a Deus. Tudo bem, irmãos? Então, nós temos aqui as classes. Os irmãos podem sentar. Amém? Tudo bem com os irmãos? A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, todos estão bem, felizes com Jesus, esperando Jesus voltar. Amém, irmãos? Amém? Aleluia. Nesta manhã nós estaremos estudando, na realidade, 2 lições em virtude da nossa aula que tivemos, o cristão e a política. Nós estaremos estudando 2 lições. A primeira lição está na lição de número 9, que fala, na lição de número 6, que diz: o Espírito sopra onde quer. Está lá em Atos 8 até o 9, esses 2 capítulos. E a segunda lição que nós estaremos também estudando nesta manhã é a lição de número 9, que diz quando a igreja ora. E está referendada ali em Atos, capítulo de número 12. Tudo bem? Mas para trazer uma maneira didática e otimizarmos o tempo, eu criei um subtema para estes 2 temas, né? Que é o seguinte: a igreja que vive em oração consegue ser guiada pelo Espírito Santo que sopra onde quer. Amém? Eu vou repetir mais uma vez. A igreja que vive em oração consegue ser guiada pelo Espírito Santo que sopra onde quer. Amém, irmãos? Porque a igreja que não tem a cultura de oração não consegue ser guiada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele sopra aonde ele quer. E essa expressão que o pastor Samuel Câmara usou como título da lição de número 6, não é uma citação que está expressamente citada no livro de Atos. Não é. Ela está indiretamente, mas diretamente não está. Essa citação de o Espírito Santo sopra onde quer está lá em João, salvo engano, salvo a memória aqui, no capítulo de número 8, quando Jesus está conversando com Nicodemos, explicando para Nicodemos que ele não poderia ver ou pertencer ao reino de Deus por visão humana. Ou seja, havia ali na explicação de Jesus que a razão humana ela tem a tendência de estar distante da razão dos céus. Então Nicodemos estava vendo o reino de Deus através dos milagres e das curas e dos poderes miraculosos ali operados. Mas Jesus vai dizer para ele que para ver e pertencer ao reino de Deus, ele deveria nascer da água e do Espírito, porque somente os espirituais discernem as coisas de Deus. Muito bem. A partir desta visão, eu passo a compreender e a ter uma ótica de como eu vou ler esta lição, através desse título que o pastor Samuel Câmara intitulou: o Espírito Santo sopra onde quer, e passo então a compreender que vai haver nesses tópicos que nós vamos agora observá-los, alguns pontos que são diferentes da razão humana, ou seja, que a razão humana não entenderia, ou pelo menos que o homem na sua razão natural, no seu pensamento natural, não faria. Então é com essa ótica, por conta do tema, o Espírito Santo sopra onde quer, é que nós vamos então estar observando aquilo que vem adiante. Muito bem. Veja, primeiro ponto que já é suscitado na lição número 6, o Espírito Santo sopra onde quer, é o quê? O martírio e a morte de Estevão. Estevão, ele é morto apedrejado. E aí agora já começa a haver uma contrarrazão. Por quê? Porque a perseguição e a morte de Estevão visava o quê? Fazer com que a igreja parasse, a igreja se calasse. Então, a partir do momento que Estevão agora é apedrejado, morto brutalmente em praça pública, e Saulo começa agora com a perseguição contra a igreja, a tendência humana, a visão humana, a lógica humana vai dizer o quê? Olha, aquilo que aconteceu com Estevão vai acontecer com todo aquele que continuar falando de Jesus. Todos aqueles que insistirem neste ensinamento, que insistirem nessa fé, se sucederá
a mesma coisa. Então, a tendência humana seria o quê? Se calar, se retrair, desistir. Mas a igreja que ora, a igreja que vive em oração, ela consegue ser guiada pelo Espírito Santo que sopra onde Ele quer. E a lógica não passa a ser mais a lógica humana, mas a lógica do céu. E em vez de a igreja se retrair, se calar, desistir, esmurecer, se trancar, desistir, ela expandiu. É a lógica dos céus. É a natureza da igreja. Então, é uma lição que já fica para nós, para nossos tempos de dificuldade, de perseguição ideológica, das perseguições que estão vindo sobre a igreja, das perseguições particulares. Entenda uma coisa, a igreja que prega a verdade, que fala a verdade, ela sempre será perseguida. Mas a natureza da igreja, que nós já vemos na igreja de Atos dos Apóstolos, é que quando a perseguição aumenta, quando as aflições aumentam, quando a nossa fé é provada, como nos foi ensinado na sexta-feira, através das aflições, a igreja não desiste, a igreja não esmurece, a igreja não se cala, a igreja cresce na fé, a igreja expande, a igreja se desenvolve. É inverso, é inversamente proporcional. Aí fala assim, não, mas vai parar, não vai parar. E como nós vemos o crescimento da igreja, já estou entrando aqui diretamente na lição também. Primeira coisa que acontece, Felipe, ele vai sair para pregar o evangelho em Samaria. E quando ele chega em Samaria, pregando o evangelho, em consequência da dispersão, da perseguição, muitos samaritanos começam então a aceitar a Jesus Cristo e a palavra de Deus, e se convertem ao Senhor, multidões de samaritanos. E aí agora, didaticamente, para a gente relembrar, quem é o samaritano? Os samaritanos eram um povo do Reino do Norte, que foi levado a cativeiro pela Assíria, no ano de 732 a.C., e a estratégia de guerra dos assírios, de dominação dos assírios, era a seguinte: eles misturavam os reinos que eles conquistavam, misturavam as populações, a fim de enfraquecê-los, religiosamente, politicamente, belicamente e também na sua questão cultural. É assim, vamos fazer aqui uma suposição. Reino A, Reino B, Reino C. Como é que eles faziam? Ele conquistou o Reino A, o Reino B, o Reino C. Ele dividia cada um desses reinos em 3 populações, assim, hipoteticamente. E então ele pegava do A, botava uma parte no B, uma parte no C. Do B ele botava uma parte no A, uma parte ficava no B e outra no C. E assim fazia também com o C. Então o povo ficava misturado, falavam uma linguagem diferente, criam em deuses diferentes e tinham objetivos nacionais diferentes. E por conta disso eles não conseguiam se unir para levantar-se contra a opressão da Síria. E assim ficavam subjugados a pagar tributos e impostos quase escravos ao seu dominador, que era a Síria. Então essa era a estratégia. E devido a essa mistura de povos dentro de Samaria, houve grandes problemas políticos e religiosos com relação à lei de Moisés, que causaram problemas entre os judeus do Reino do Sul, né, e esse povo de Samaria. E por isso eles eram tão odiados e destituídos da comunhão judaica. Entendendo esta realidade, pense comigo. O Espírito Santo, ele sopra onde quer. Os samaritanos estavam destituídos e afastados da comunhão judaica. Mas o evangelho de Cristo Jesus agora vai uni-los em um só corpo, irmãos. E o paradigma da discriminação acaba sendo quebrado. Talvez os judeus pensassem, o evangelho é para os judeus, aqueles que aceitaram Jesus. Não, vai para os gregos também. Mas para samaritano, Jesus não tem discriminação. A igreja de Cristo não discrimina ninguém. O evangelho é de salvação para todo aquele que crê. Discriminação não está presente
na característica daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Não há discriminação de cor, de raça, de nacionalidade, de classe social, de maneira nenhuma. Tanto o milionário como aquele que está na mendigância, ele deve ser alcançado pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Ainda aqueles que estão cometendo pecados terríveis, eles devem ser alcançados pelo reino de Deus e pela palavra de salvação. Então, se alguém se acha cristão, mas sente discriminação por algum tipo, por alguma classe de pessoas, é preciso se converter. Converter é mudar de rumo. É preciso haver uma mudança, porque o evangelho de Jesus não tem discriminação. E eu fico pensando, os judeus que antes não falavam com os samaritanos, agora convertidos em Jesus Cristo, está dando a paz do Senhor e dizendo: meu irmão, eu te amo, meu irmão samaritano, porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todos os nossos pecados e abriu para nós esta união. Não é maravilhoso isso, igreja? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas esta possibilidade só foi alcançada porque era uma igreja que vivia a oração e atendeu ao chamado e à transformação do Espírito Santo, que sopra onde quer. Em seguida, o que nós temos aqui? A conversão, deixa eu ver aqui, o Felipe, depois de estar ali pregando em Samaria e trazendo a salvação entre os samaritanos, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Aqui em Atos capítulo 6, vou pedir meu irmão se puder colocar aqui Atos 6, capítulo de número 26. Aleluias. Atos 6, 26. E diz assim: o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, lugar deserto. Ele se levantou e foi. Então Felipe, ele obedeceu à voz do Espírito Santo e saiu de Samaria, onde a obra estava crescente, para um lugar que estava deserto, por comando do Espírito Santo. E quando chega lá, o Espírito Santo mostra para ele um carro, tem um etíope, e ele manda: segue aquele carro, e vai lá e anuncia a verdade para aquele homem. E quando ele chega lá, o homem está lendo o texto da Bíblia, em Isaías, e ele não consegue compreender. E então Felipe, como embaixador do reino da verdade, ele vai passar o ensinamento e vai mostrar àquele homem quem é Jesus Cristo, quem é o Salvador. E aquele homem alcança a salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo, igreja, ele sopra onde quer. E a igreja que ora consegue seguir o Espírito Santo deste modo, não pautado na natureza humana. O que nós aprendemos com o Felipe? Primeiro, devemos depender incondicionalmente do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que nos dirige àquele a quem Ele quer falar. E muitas das vezes o Espírito Santo está te direcionando no transporte, na fila do banco, na fila do supermercado, está te direcionando onde você trabalha, onde você estuda. Não é verdade? Fale de Jesus. Aí você diz: mas aquele homem, aquele professor, aquele juiz, aquela pessoa, aquele é um zombo ao evangelho o tempo todo. Mas se o Espírito Santo disse a você: fale da palavra de Deus, você tem que obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, porque a igreja que vive em oração sabe que o Espírito Santo sopra onde quer e é Ele que direciona. Então nós já passamos a aprender isso com Felipe, na atitude dele. O Espírito Santo nos dirige a falar aquele que Ele quer. E também é o Espírito Santo que nos dá a mensagem. Ainda aprendemos que
quem produz o arrependimento e a regeneração não é você que foi pregar. Então a preocupação é, mas eu vou falar para aquele homem que é zombador, é meu chefe, é meu patrão, é o juiz, é a autoridade, ou então é um mendigo, ou então é alguém que está envolvido nas drogas, mas eu vou falar, aquela pessoa não vai me ouvir, não vai se converter, de que vai adiantar? Não se preocupe com o resultado. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Ele te deu a palavra, te deu a mensagem, te enviou para falar. Fale, seja um embaixador do reino de Deus, porque o Espírito Santo, ele sopra aonde quer. E a gente vai ficar, não, mas será que vai surtir efeito? Você não tem que se preocupar com efeito. Quem faz a obra da regeneração é o Espírito Santo de Deus. Mas nós, como Felipe, somos os emissários, aqueles que levam a mensagem que o Espírito Santo, ele nos direciona. E o Felipe passa a ser o quê? Um representante da igreja da verdade, daquele que tem a verdade que pode libertar. E muitas pessoas hoje procuram a verdade. Mas infelizmente as igrejas, no modo geral, falo de um modo geral, infelizmente a igreja do nosso século está tão materialista, individualista e abraçando pecados que não tem em si a verdade. E muitas pessoas entram na igreja procurando a verdade e não a encontram, e saem de lá escandalizado e ateu. Porque fala, olha, eu entrei na igreja achando que lá eu ia encontrar a verdade, mas eu não encontrei. Mas igreja do Senhor, vocês estão aqui orando, buscando e aprendendo a palavra. É hora da igreja que detém a verdade resplandecer nesta terra e anunciar o reino de Cristo Jesus, que tem o poder de transformar, de libertar a vida do homem. Não existe outra instituição nesta terra que detenha a verdade, senão a igreja lavada, redimida pelo sangue de Jesus Cristo. Eu e você. Somos nós que detemos a verdade. E Tiago, Felipe, ele acaba sendo esse embaixador. Ele foi obediente à voz do Espírito Santo, foi embaixador do reino da verdade, né? E levou ali a mensagem para aquele homem. É interessante nós notarmos como o Espírito Santo sopra e a lógica humana, ela acaba sendo meio confundida. Primeiro, esse etíope é um africano. Mas a salvação seria para os gregos, a salvação seria para o samaritano também, mas para os africanos também? Sim, a salvação é para todo aquele que crê, todo aquele que desejar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o detalhe é que Felipe está fazendo uma obra de multidões em Samaria. Porque você vai ler lá no texto, você vai ver que há uma multidão que está aceitando Jesus em Samaria. E o Espírito Santo tira ele desse contexto e diz, não, vai pregar para um. E as pessoas, às vezes, nos nossos dias, muitas igrejas, no contexto geral, estão preocupados com números. Querem pregar para multidões. Querem ficar se preocupando na contagem de cabeças de crente, quantos tem, quantos não tem. Multidões, mas não tem preocupação com o valor de uma alma. E alguém poderia dizer, mas Felipe, você vai sair de Samaria para ir obedecer a um projeto que vai salvar quantos? Não, Felipe, fica aqui, porque aqui está tendo muitas almas. Não, Deus valoriza uma alma. A palavra de Deus vai nos dizer que os céus se alegram quando um pecador se arrepende. É aquele colega seu no trabalho, é aquela pessoa do lado de você no transporte coletivo, no avião, onde quer que seja. Aquela alma é preciosa. E há muitos relatos de que a salvação de uma pessoa gerou a salvação de milhares de outras pessoas. Porque eu não sou onisciente, você não é onisciente, mas o Espírito Santo que guia a igreja e que te direciona para pregar o Evangelho é onisciente e sabe o que é que vai acontecer depois. Então eu não posso, pela minha natureza humana, dizer, mas pregar para esse, eu quero pregar para milhares, eu quero pregar para muitos. Não. Veja que o Espírito Santo sopra onde quer. E Felipe, ele vai na preocupação, ele vai na obediência, e há uma preocupação na salvação de uma única alma. Que nesses últimos dias, Igreja do Senhor, o Espírito Santo desperte no meu e no teu coração o valor de arrebatar do fogo uma alma.
Porque se nós valorizarmos uma alma, então daremos valores às multidões de almas que precisam da salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A igreja que ora, a igreja que cultiva a vida de oração, ela consegue ser guiada por um Espírito Santo que sopra onde quer. E que muitas das vezes o posicionamento do Espírito Santo não vai estar em harmonia com a razão humana. Se nós não cultivarmos essa intimidade com Deus, a gente não consegue avançar dentro dessa realidade. Ainda dentro da lição, o que é que acontece no próximo tópico? A conversão de nada menos que Saulo. Saulo, o perseguidor da igreja. Eu gostaria que meu irmão me ajudasse aqui. Vem aqui em Atos, capítulo de número 9. Atos 9, 1. O que é que tem lá em Atos 9, 1? Vocês podem ver aí, fica bem clarinho durante o dia. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Existia aqui uma perseguição religiosa do Sinédrio contra os cristãos, e Paulo agora quer se colocar representante dessa perseguição. E a Bíblia nos relata que ele respirava, irmãos, ameaça de morte. Eu vou matar, não aguento ver esses mentirosos. Eu quero que eles sejam mortos, eu quero que eles sejam presos, eu quero que eles sejam destruídos, esses blasfemos. Este era Saulo. Ainda nós podemos ver em Atos, capítulo de número 8, versículo de número 3. Atos 8, 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava, os trancafiavam nas prisões. Este, irmãos, é Saulo, perseguidor terrível da igreja. Mas a igreja que ora, ela consegue ser guiada por um Espírito Santo que sopra onde quer. E Deus agora não vai punir Paulo. Deus vai chamar Paulo. Remover o motivo da perseguição. Paulo se encontra com Jesus. Saulo, se encontra com Jesus e se converte. Não se convence, ele se converte ao Evangelho. Não é verdade? Mas eu quero lhe perguntar para a igreja do nosso tempo. Como nós vemos, como nós enxergamos, qual é o sentimento que nós somos tentados a nutrir por aqueles que perseguem a igreja hoje ideologicamente? Nós sabemos que no Brasil há uma perseguição velada, mas nos países onde a igreja, o evangelho é proibido, há uma perseguição declarada. Pessoas são degoladas, são queimadas a fogo, são presas, são mortas por causa da pregação do evangelho. No Brasil ainda não temos isso, mas existe uma perseguição velada contra a igreja, na ideia, na ideologia, no pensamento, e tem se levantado aí grandemente nesses últimos dias da igreja. E nós, além disso, percebemos que as leis, os governantes, os pensamentos diversos, também produzem um pensamento anticristão, antifamília, e isso produz no nosso coração um sentimento de repulsa. Mas qual é a característica do sentimento da igreja para um perseguidor? Seria a vingança? Nós gostaríamos que Deus se vingasse, que Deus matasse, que Deus ferisse. Pense naqueles homens que executam cristãos, até nas redes sociais, passam a execução de pessoas que têm a fé. Então, o nosso coração fica inclinado, nossa mente, nossa razão humana, ao quê? Uma vingança, Deus punir, Deus fazer. Mas a igreja do Senhor, ela é bem-aventurada porque ela é misericordiosa. Bem-aventurados, ou seja, aprovado é, Mateus capítulo número 5, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Se eu não tenho misericórdia, eu também não alcanço a misericórdia. O grande detalhe é que eu posso achar que o outro pecador é mais pecador do que eu. Que a atitude do outro de matar cristãos é uma atitude muito pior do que eu estar dentro da igreja mentindo, engano, prostituindo, fornicando e pecando. Então, mas ele assassina, eu não faço isso, ele é pior do que eu, ele não merece misericórdia. E quando eu penso assim, eu saio da constituição do reino de Cristo. A palavra de Cristo é muito bem clara: bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aprovados são os misericordiosos, porque alcançam misericórdia. Este é o perfil do evangelho de Cristo Jesus. É meio assustador, não é? Somos motivados. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Muitas das vezes ocorre dentro de igrejas, né, pessoas que acabam criando rivalidades entre si. Acontece ou não acontece? Acontecem. Eu estou falando do modo geral. Mas a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra os perseguidores. Ah, irmão Paulo, você quer dizer que os corruptos, os perseguidores, os assassinos, nós vamos concordar com as atitudes deles? Não! A igreja reprova, denuncia o pecado, mas ama o pecador. É assim que Deus faz e foi assim que Jesus agiu quando morreu na cruz do Calvário por mim, que sou o pecador. O pecador, ele é amado pela igreja e o pecado é reprovado e retirado. É desse jeito. Mas como nós agimos com os perseguidores? Porque Paulo era um desses. Você não vê esses executores aí que executam cristãos? Pois Saulo, era um desses. Mas Deus amou a Saulo e Jesus Cristo se apresentou para ele, ele se converteu. Vamos abrir Mateus capítulo de número 5. Ainda dentro da Constituição, tenho falado isso. Nós precisamos muito meditar na palavra toda. Mas um princípio do reino de Cristo está em Mateus 5, 6 e 7. Nós precisamos meditar nestas palavras como princípio inicial de pertencentes do reino de Cristo que vai morar nos céus. E no capítulo de número 5, versículo de número 44, eu queria pedir ao nosso irmão que me ajude aqui. Mateus 5, 44. Vamos ler aqui juntos. Ó. Eu, porém, vos digo, amai os vossos, o que, igreja? Não é os amigos, não? Inimigos. Amai inimigo, irmão. E orai pelos que vos... Próximo. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e... Então, qual é a nossa atitude para com os que nos perseguem? Ou seja, qual é a característica da igreja que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus? Amar os que perseguem, os inimigos, orar por eles. Não é odiá-los ou sentir raiva, ódio e desejar uma punição, uma vingança. Não. As pessoas que cometem seus delitos serão punidas pelas leis existentes na terra. E além das leis existentes na terra, existe a consequência do pecado. Mesmo que a pessoa seja perdoada por Jesus Cristo, ele vai sofrer as sanções das leis penais, das leis que existem na terra, e vai sofrer também as consequências dos seus atos. Porém, se ele verdadeiramente se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus, ele será salvo. Ele pode viver o resto do tempo dele na cadeia, como em países que existe prisão perpétua, ele pode até mesmo ser executado nos países onde existe a execução como pena, ele pode viver o tempo todo dele dentro de uma cadeia. Mas se ele aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, ele será salvo. O Espírito Santo, ele sopra onde quer. E a igreja que cultiva a oração é que consegue entender isso. É que consegue ser guiada pelo Espírito Santo para ter essa atitude. Igreja, não tem como nós agirmos no reino de Cristo, humanamente falando, não tem.
Ninguém aqui é bonzinho para dizer que vai amar inimigo, que vai orar pelo aquele que persegue. Não é verdade. O ser humano não tem essa característica em si. Essa característica vem quando nós estamos enxertados em Cristo, quando a palavra de Cristo está em nós. E quando nós estamos dentro da realidade do reino de Cristo. Amém, irmãos? Então, aqui já fica. Precisamos orar mais. Precisamos orar mais para que o Espírito Santo nos conduza dentro desta realidade. Amém? Segue. Muito bem. Existe uma diferença, que é um destaque que tem lá no finalzinho da conversão de Paulo. Paulo se converteu. E aí vai trazer uma diferença, um parâmetro para a conversão. Primeiro, a conversão é uma obra que é realizada por Deus, produz transformação intensa e profunda e gera um envolvimento daquela pessoa com o reino de Deus. Se esses pontos não ocorrem, não houve conversão, houve convenção. A pessoa se convenceu e está ali. Então, existem muitas pessoas que estão nas igrejas, mas que não são convertidos. Aí você fala, mas como não é? Sim, são convencidos. Eles se convencem e seguem. Tem Bíblia, cantam, oram, participam de vários ritos da igreja, mas não estão convertidos. A verdadeira conversão, ela ocorre quando existe uma profunda e intensa transformação de dentro para fora. E quem tem a autoridade pelo poder do Espírito Santo para ministrar esta libertação é você que está sentado aqui, sou eu que estou aqui falando. Pelo poder da palavra e ação do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos fazer isso. E esta pessoa, ela acaba se envolvendo com o reino de Deus, priorizando o reino de Deus. Então aqui também vai um alerta, um aviso aqui, um extrazinho, um pouquinho a mais no finalzinho da lição. Aqueles que se converteram de fato ao Senhor, mas que na sua trajetória já não se envolvem mais com o reino de Deus, ele saiu do conjunto convertido e está no conjunto convencido. Igreja, é tempo de vigiar. É tempo de nós entendermos que a prioridade é de quem? Do reino de Deus. Todas as demais coisas, elas nos são acrescentadas. Muito bem, vamos seguir adiante. A igreja que vive em oração consegue ser guiada pelo Espírito Santo que sopra onde Ele quer. E no capítulo de número 12, agora já entrando na outra lição, nós vamos perceber logo ali no primeiro comentário, na verdade prática, que a igreja, ela produz diferença aonde ela está. O grande detalhe dos nossos dias, do nosso século, da nossa geração, é tentar modular, adaptar qual seja essa diferença. Que diferença é? Que diferença é essa? A diferença porque tem uma multidão, a diferença porque tem grandes movimentos, a diferença porque busca a prosperidade, a diferença pelo quê? Que tal de diferença é essa? A igreja que ora e que é guiada pelo Espírito Santo, que sopra onde quer, ela produz uma intensa diferença onde ela está. O mundo espiritual se movimenta, o mundo espiritual se curva. Porque existe uma autoridade de Deus sobre os seus filhos, a presença do Espírito Santo sobre os seus filhos, e isso vai produzir uma diferença. Quando o crente dobra os seus joelhos e começa a orar, no mundo espiritual há um grande movimento, e você, através da fé, vai produzir a vitória e a vontade de Deus, e quando chegar aqui na terra, no mundo visível, no mundo sensível, Deus será glorificado na vitória da tua casa, da tua família, da tua vida e da igreja. E o nome do Senhor será reconhecido por isso. Amém, irmãos? Então, a igreja do Senhor que ora, a igreja que anda neste caminho, ele vai estar fazendo a diferença. Mas que diferença é essa? Aí eu retorno novamente a falar sobre Mateus, capítulo de número 5, 6 e 7. É um princípio.
A Bíblia toda deve ser lida pelo crente, a Bíblia toda deve ser conhecida pelo crente. Lembra quando o povo saiu do Egito? Lembra disso? Fazer aqui, abre um parênteses aqui. Lembra quando o povo saiu do Egito? Aí Deus falou assim, ó, pega um animal, sacrifica. E assim, sacrifica um animal para vocês comerem, mas come o animal todo. Faz o seguinte, pega a família, se uma família for muito pequena, junta com outra família para comer tudo. O que sobrar, queima no fogo, mas tenta comer tudo. É para comer a fissura, é para comer toda a parte do animal. Vai ver lá no livro do Êxodo. Ou seja, a gente não come da palavra só aquilo que a gente gosta, irmão. Só aquilo que a gente quer. Eu tenho certeza que muita gente aqui teria dificuldade de comer a fissura, que é aquela parte do bucho lá, da parte lá do animal. Mas justamente no sentido figurado está aqui esta realidade. A palavra de Deus, ela é toda para nós. Mas assim, inicialmente, para entendermos o reino, nós temos Mateus capítulo número 5, 6 e 7, a gente precisa ler isso. E a gente precisa ver o que está escrito lá, sentado com o Espírito Santo, para que ele nos mostre e nos diga qual é a nossa realidade dentro do reino de Deus. Para que nós possamos, então, efetivar a diferença nessa terra onde nós estamos. E aí nós seguimos, então, para os comentários. Nós vamos ver os comentários aqui do pastor Samuel Câmara, logo lá no início do comentário, falando sobre oração. E ele vai nos elucidar que a oração não é, no seu artigo do livro que ele escreveu, né? Aqui, ele faz um comentário, artigo do livro Vencendo as Batalhas da Oração. Ele vai nos trazer a tônica ali da mensagem, que a oração não é uma preparação para a batalha, como muita gente acaba sustentando, pensando e vivendo essa realidade. Vou orar para me preparar para a batalha. A oração não é uma preparação para a batalha, mas a oração é a própria batalha. E ele, para certificar isso, ele nos traz o exemplo do Getsemane. Vocês lembram do Getsemane? Quem lembra aqui, levanta a mão assim, dá uma glória para Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está dando para entender? Eu estou sendo complicado? Eu estou falando de uma maneira que dá para vocês entenderem? Amém, irmãos? Getsemane. Ele dá o exemplo do Getsemane. Jesus, quando estava no Getsemane, Jesus estava calminho, sim ou não? Estava ou não? Não. Jesus estava em profunda o quê? Participem. Estava em profunda agonia. Estava angustiado. E ele chamou os discípulos mais próximos a ele e disse, venha mais perto para mim, venha orar aqui junto comigo. E aqueles discípulos fizeram o quê, igreja? Dormiram. Estava com sono. Se aquecendo, vão dormir. E Jesus, Lucas vai citar, que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Tamanha era a agonia, a angústia que Jesus estava vivendo naquele momento. E na sua oração ele dizia, Pai, passa de mim este cálice. Porque o Espírito Santo já mostrava para Jesus tudo aquilo que ele ia sofrer. Tudo aquilo que ele ia passar, tanto na carne como na consequência de espírito, irmão. Porque Jesus ia receber sobre ele o seu pecado, coisa que ele nunca sentiu na vida. Como nós devemos ter ânsia do pecado como Jesus tinha. E muitas das vezes as pessoas nos nossos dias já não tem tanto assim, um pecadinho ali, um pecadinho aqui. Não, irmãos. O pecado separa o homem de Deus. Aquele homem santo nunca pecou. Nunca houve um momento em que o pecado maculou ele. E ele receberia o meu pecado, o seu pecado na cruz do Calvário. Tamanha era a angústia de Jesus Cristo naquele momento. Então nós percebemos que a batalha do Calvário estava sendo travada aonde? Ali. Ao contrário, nós vemos os discípulos o quê? Dormindo. Não pode velar comigo nenhuma hora. E os discípulos voltaram para dormir. Quando chega no mundo físico, na realidade onde Jesus vai ser preso, aí nós vemos a diferença. Jesus está agora apanhando, recebendo coroa de espinho. Ele está gritando, angustiado, Pai. Ele estava assim? Como ovelha muda, ele foi ao matadouro.
Na realidade, Jesus já havia vencido a batalha na oração lá atrás. E os discípulos que não oraram, que não pleitearam a batalha, quando chegou lá, na hora que Jesus estava sendo preso, fizeram o quê? Fugiu todo mundo. Perdeu as estribeiras. Perdeu o sentido, perdeu a razão. A batalha já estava sendo travada lá. Este é o nível de oração que a igreja tem que conquistar. A oração, porque você vai dizer, mas irmão Paulo, Jesus, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha a onisciência, ele sabia o que ia acontecer, e eu não sei o que é que vai acontecer amanhã na minha vida, mas o Espírito Santo de Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente, habita na tua vida para te revelar as armadilhas que o inimigo está projetando para você, quando você sair de dentro desse templo. E se você criar uma atmosfera de intimidade, de oração com Deus, ele vai te revelar, e você vai chegar na situação já tranquilo, porque você já sabe o que vai acontecer, já sabe como você vai interagir, já sabe como você vai reagir, e o nome do Senhor será glorificado na vitória da tua vida. Nível de oração. Jesus, ele vencia a batalha antes. Agora vamos fazer assim hipoteticamente, vamos pensar hipoteticamente nisso. Já pensou Jesus sendo crucificado e gritando, e gotas de sangue, de desespero, Pai, livra de mim esse cálice? Imagine, irmãos. Mas na realidade é isso que nós fazemos quando não aumentamos a nossa intimidade de oração com Deus. Nós queremos orar quando a situação deflagra, quando a coisa acontece, quando a coisa aperta, e agora nós vamos criar, vamos orar, vamos buscar, meu Deus. Não, irmãos, nós precisamos manter uma cultura e uma vida de oração, criando uma fé dentro da intimidade com Deus, como foi ministrado pelo nosso pastor. E citando o quê? Que nós precisamos conhecer o nosso Deus, que nós precisamos estar em concordância com a sua palavra e que nós precisamos manter uma confiança através de um relacionamento com Deus. E este relacionamento com Deus fará com que o Espírito Santo que habita na tua vida já lhe mostre o que vai acontecer e direcione a sua oração. Nossa oração precisa ser específica e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Era assim que Jesus orava. E o nosso pastor Ribeiro já citou aqui. Lembra ali de Lázaro? Lázaro estava morto, sim ou não? Já tinha passado os dias. E quando Jesus chega ali no túmulo, Jesus não vai orar, Senhor, meu Pai, ressuscita Lázaro, eu quero te pedir a ressurreição. Foi assim que Jesus orou quando chegou no túmulo? Ele só agradeceu. Graças te dou, ó Pai, porque eu sei que sempre tu me ouves. Ou seja, ele já tinha conquistado e já sabia o que ia acontecer, porque Jesus vivia em orar. E o nosso pastor Ribeiro já nos ensinou, nós podemos conquistar e já vislumbrar por fé a vitória. Através de um contato de fé e de oração, nós já vislumbramos a vitória pela unção do Espírito Santo e já entramos no mundo físico, recebendo a vitória da parte de Deus e sabendo aquilo que vai acontecer. Este é o nível de oração que nós, igreja, precisamos alcançar. Perseguir. Senão a nossa oração vira uma reza, uma repetição de palavras. Amém, irmãos? Parece dura, né? Mas, irmãos, você já pensou? O inimigo está projetando alguma coisa na sua família, no seu emprego, e ele projetou no mundo espiritual, olha, eu vou derrubar ele, eu vou acabar com a vida dele aqui. Aí você, que é aquele crente de oração, e que ouve a voz do Espírito Santo, dobra seu joelho, o Espírito Santo fala, te prepara, abre um jejum, que haverá um levante contra você, assim, assim. Quando isso acontecer, fale isso ou não fale nada, porque eu vou agir. Imagina, irmãos, como que o inimigo vence uma igreja dessa? Como que ele vai prevalecer? Se tudo aquilo que ele projeta no escondido, no escuro e nas trevas, o Espírito Santo te revela e você começa a orar. Imagine o poder desta oração. Era este poder de oração que Jesus praticava e que vem na identidade da igreja. Vou correr aqui porque o tempo já vai se esgotando. E quando nós vemos aqui na questão da oração, esse aqui foi o comentário do pastor Samuel, está lá na parte de comentário, eu sei que tem a lição, você pode estar lá conferindo e dando
uma verificada e olhando, tá bom? Muito bem. Mas na lição, ele vai trazer para nós batalhas de oração daquela igreja. Então, já ocorreu uma perseguição religiosa através do Sinédrio, e agora vai ocorrer uma perseguição também política através de Herodes. Para reforçar, Herodes é um título. Existe vários faraós, vários Herodes, né, vários Césares que governaram Roma. Então, vários Herodes aqui. Este Herodes deste período é um Herodes que ele é da descendência de Esaú. Então, ele é um idumeu. Por este motivo, por ele não ser da descendência de Jacó, irmãos, tá? Para a gente entender assim bem claro, por ele não ser da descendência de Jacó, os nacionalistas, judeus nacionalistas, não aceitavam muito ele. Não tinha muita afeição a ele, porque ele não era da descendência de Jacó, mas da descendência de Esaú, ele era um idumeu. Mas esse Herodes percebeu que, perseguindo e matando cristãos, os judeus nacionalistas se agradavam e começavam a apoiar ele. Então, beleza, vamos matar cristão, que isso dá bom para mim. Dá ibope, dá política para mim, dá bem, eu fico bem com os judeus. E foi justamente neste intento político e maligno que a igreja passa agora a ter também uma perseguição política por Herodes. E Herodes, então, como você vai ver lá na lição, ele começa, né, e mata Tiago, a espada, publicamente, e depois ele vai prender Pedro, né? Entretanto, irmãos, nós precisamos estar muito bem conscientes de uma coisa. Herodes teve os motivos dele, mas esses motivos nós sabemos que por detrás dele existe Satanás querendo destruir a igreja. Mas Herodes teve os motivos dele. O Sinédrio teve os motivos dele, o orgulho, a soberba, a religiosidade, queria matar os cristãos, não aceitava Jesus Cristo. Mas nós precisamos estar conscientes que por detrás de tudo isso tem o nosso adversário. E a igreja do Senhor, quando ela pregar a verdade, quando ela denunciar o pecado, quando ela pregar arrependimento, renúncia, ela vai ser perseguida, irmãos. A igreja só vai ser deixada de lado e viver à vontade quando ela estiver de acordo com o pecado. Quando ela aceitar os movimentos sociais, dizer, não, está tudo certinho, pode vir, Deus ama a todos, o amor de Deus ama a todos, venha e fique como você está, negativo. Deus ama a todos, sim, há discriminação, nós já vimos que não há discriminação, mas a palavra de Deus condena o pecado. E todas as vezes que nós condenarmos o pecado, nós vamos encontrar resistência. E se vamos encontrar resistências, vamos encontrar perseguição. E a igreja vai estar sempre dividida entre ser popular ou ser fiel à palavra. E, infelizmente, nos nossos dias, muitas igrejas estão optando por ser popular, aceitando o pecado. Mas eu creio que aqui nós estamos numa igreja como outras que oram e que crê na palavra do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus pela palavra de Deus, pela verdade que está em Jesus Cristo. Nós pregamos a verdade. O pecado leva o homem para o inferno. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. O pecado tem que ser removido pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, muito bem, Herodes vai lá, decapita Tiago. Ele pôde fazer isso? Pôde. Deus permitiu. Foi para a glória de Deus. Aliás, para aqueles cristãos, para aquela igreja, que deve ser a característica da nossa, morrer por causa do evangelho é privilégio. Ah, irmãos, quem é que quer saber de morrer por causa do evangelho hoje? Num contexto geral. Vai pregar isso. As pessoas querem prosperidade. As pessoas querem bênção, solução dos seus problemas. Mas o evangelho da igreja que vai morar nos céus e que vai ver Jesus é aquela que sabe que, se preciso for entregar a sua vida pela verdade, é um privilégio morrer por Jesus Cristo, pela sua palavra. Duro? Real. Igreja é isso. Não é uma outra coisa. Evangelho de Jesus Cristo é esse. E aqueles cristãos tinham como privilégio. Ele vai lá e mata Tiago, mais uma vez,
Ele usou o poder do Estado, que estava na mão dele. Ele usou o poder da espada, que estava na mão dele. Ele usou o poder do exército, que estava na mão dele. Ele usou a prisão para prender Pedro. Ele pôde fazer tudo isso. Agora eu vou lhe perguntar, ele pôde impedir de a igreja orar? Sim ou não? Não. Ele pôde parar a igreja por causa disso? Não. A igreja continuava orando. Tiago foi decapitado e a igreja continuou orando. Ele prendeu Pedro para matar depois da Páscoa. Chegou a Páscoa, Pedro ficou lá preso, né? E a igreja unida continuou orando. Continuou fazendo a obra e continuou orando, clamando por Pedro. E Herodes, embora tenha executado essa prisão, não pôde impedir que Pedro, irmãos, dormisse. Quem é que dorme, irmão, sabendo que vai ser decapitado amanhã? Às vezes a pessoa não dorme porque sabe que tem uma dívida que vai ser cobrada, tem dinheiro para pagar, a pessoa perde o sono. Pequenas perseguições, uma palavra que alguém diz que te magoou, a pessoa não consegue mais dormir porque está cheia de ódio dentro do coração e não consegue liberar o perdão. Esta é a realidade dos nossos dias. Desperta, igreja, vigia, igreja. Jesus está voltando para buscar uma igreja santa, uma igreja lavada pelo seu sangue, uma igreja que prega a verdade, que vive a verdade, que vive dentro de contexto de reino de Deus. Amém? Aleluias. Às vezes a pessoa ouve uma palavra, já não quer mais seguir Jesus. Discorda de uma atitude administrativa do pastor, já não quero mais pertencer a essa igreja, não quero mais seguir, não concordo, não quero, não penso assim. Às vezes é uma palavra, às vezes coisas acontecem. É um escândalo de alguém, as pessoas não olham para Jesus, mas olham para o homem. Mas aqui, Pedro estava preso, algemado, e tinha um monte de soldado tomando conta. Passou toda a Páscoa preso. E Pedro está dormindo. Você vai ler lá o texto e você vai ver que quando o anjo chega, o anjo tem que cutucar Pedro. Acorda, rapaz. Que tranquilidade é essa? Sabe por que ele tinha tranquilidade na prisão? Porque ele sabia que a prisão não prendia a alma dele. Ele estava na prisão, mas ele estava livre pelo poder do nome, do sangue de Jesus Cristo. E tem muitas pessoas que estão livres, mas que estão presas. Pedro, porém, estava preso, ameaçado de morte, mas ele estava livre. Ele falou, vou dormir, eu estou com sono, vou dormir. Herodes não pôde tirar o sono de Pedro, não pôde tirar a tranquilidade de Pedro. Herodes também não pôde impedir do anjo agir. Ele tinha um estado na mão dele? Tinha. Ele tinha um poder de mandar prender? Tinha, tanto que mandou prender. Ele tinha a espada e poderia matar quem ele quisesse, decidir você vive, você morre? Tinha. Ele podia fazer isso. Mas ele não pôde impedir a igreja de orar. Ele não pôde impedir Pedro de dormir. Ele não pôde tirar a paz de dentro do coração de Pedro. Ele não pôde impedir que o anjo entrasse ali dentro e tirasse Pedro lá de dentro. Irmãos, há poderes nesta terra, principados e potestades. Há nações que são poderosas, mas o reino que vai prevalecer é o reino de Cristo. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a nossa confiança e a nossa esperança. Não podemos nos mover diante dos poderes dessa terra e dizer, acabou, morreu, vamos murmurar, vamos reclamar, vamos desvanecer, vamos desistir. Não, o reino que vai prevalecer é o reino de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E um dia, todo o joelho e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Muito bem. E aí está lá, o anjo entra, né? E vai lá operar lá e tira Pedro, né? Tira Pedro daquela prisão, porque Herodes, eles tinham seus poderes, mas ele não pôde evitar nada disso. Então, entenda isso. Tudo pode acontecer nessa terra, mas a sua vida está guardada em Deus. E a nossa visão não está apenas naquilo que é aparente. Todos nós aqui estamos suscetíveis a ficar doentes, todos nós aqui estamos suscetíveis a passar pelas mesmas tribulações que todos vão passar. Mas aonde está a nossa fé e a nossa esperança e o nosso depósito? Está nos céus, igreja. Nos céus. Amém, irmãos? Então é esta a lição que vai trazendo para nós. Para encerrar aqui, você agora bem breve, já esgota ali o horário.
para finalizar a lição, a oração da igreja. Ele vai falar que a oração da igreja deve ser incessante, porque a arma que a igreja tem para vencer o mundo, a carne, o diabo, não tem como nós vencermos isso se for em oração. Se não for em oração, a gente não vence. Herodes tinha os poderes dele, mas a igreja tem a oração. E se nós começarmos nesta manhã, começar a orar, para receber a oração revelada pelo Espírito Santo, irmãos, essa oração vai ser poderosa. Amém, irmãos? Quem vai orar por esse motivo, dá uma glória para Jesus. Amém? A oração, né, ela deve ser comunitária. Está lá na lição. O que é oração comunitária? Todo mundo ora junto. Então a gente tem um grupo lá, o Cláudio, nós oramos de quinta para sexta, pelo culto da vitória e de ensino da sexta-feira, das 4h30 da manhã às 5h30, não é isso, Cláudio? E segunda-feira tem um pastor, né, também convoca lá no WhatsApp e a gente se reúne. E algumas pessoas até podem se confundir e pensar assim, está quebrando o princípio da oração secreta. Não está não, irmãos. É uma oração coletiva, cada um em suas casas, é uma oração comunitária. Existe a oração secreta, está lá em Mateus capítulo 6, versículo número 6. Você vai em secreto, teu quarto, fecha teu quarto, conversa com teu pai, que em secreto te responderá. E a oração em secreto, ela vai complementar a oração comunitária. Afinal de contas, aqui na igreja não tem um biongo para cada um se isolar. Nós oramos coletivamente. E quando nós mandamos a mensagem no WhatsApp dizendo, vamos orar, estamos aqui, estamos no monte, vamos orar, nós estamos dizendo, irmão, eu estou junto com você neste propósito e nesta oração. Então, se vocês também querem participar, participem. Amém, irmãos? Mas a oração, ela era comunitária. A igreja estava ali unida, orando, né, por Pedro e orando pela obra de Deus. Por fim, a oração deve ser específica. E eu gostaria de pedir licença para vocês, neste caso, para não fazer comentários, eu quero ler o trecho da própria lição nesse tema aqui final, para a gente poder estar encerrando. Deixa eu abrir aqui. É muito propício e eu gostaria de ler. Veja bem o que é que diz o tema. Oração específica. A vida de oração do crente deve ser não apenas constante e intensa, mas específica. Eles oravam por Pedro para que o Senhor o livrasse. Não era uma oração vaga e sem propósito. A Bíblia contém inúmeras orações específicas, você pode ver aí nas citações, você que tem a lição. De tão acostumados que alguns estão com a religiosidade, suas orações chegam a ser quase inconscientes e sem propósito. Outras vezes, podem ser tão mecânicas e repetitivas que se assemelham a uma reza. Outras de tão vagas e genéricas, sequer se percebe quando a resposta chega. Na realidade, às vezes, nem se espera por uma resposta. Lucas aqui nos dá exemplo claro de uma oração específica e fervorosa. A gente precisa tomar cuidado com isso. Aquela oração que a gente já entra, Senhor, já tem as palavras, a gente já está com aquela oração, parece aquela reza, lembra das rezas? Uma oração sem uma coisa específica, sem um direcionamento do Espírito Santo de Deus. E a gente precisa tomar cuidado para não entrar nesse ritmo de religiosidade, de uma oração repetitiva, de uma oração que parece assim, eu estou orando porque, sei lá, porque eu acho que talvez vai acontecer, então já vou pedir a Deus para me guardar, quem sabe, não sei. Não, irmãos, nós vivemos num reino de Cristo, em que há um Espírito Santo que revela e que age no meio da igreja. Que nós busquemos este nível de oração, aonde o Espírito Santo direciona as nossas orações. A própria Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar e não sabemos muitas vezes como pedir, né? Parafraseando, o Espírito Santo, então, vendo as nossas necessidades, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas maravilhoso é a igreja batizada com o Espírito Santo que ora em línguas, porque só o céu entende aquela oração. Mas ainda, se você não for batizado com o Espírito Santo, busque. Mas se ainda não for, vai sentando com o Espírito Santo e fala, Espírito Santo, me revela. Eu quero uma oração revelada. E o Espírito Santo vai começar a te revelar,
direcionando a tua oração, e você então vai produzir a vitória no reino espiritual. E quando chegar na terra, onde as coisas comuns e visíveis e sensuais acontecem, você já está pleno, seguro. Eu sei que o meu Deus é poderoso. O inimigo não me surpreende, não. Está pensando que você vai me surpreender? Você não me surpreendeu, não. O Espírito Santo já me revelou. O Espírito Santo já me ensinou. Eu já vi esse momento, eu já conheço essa história. E a vitória é minha pelo nome e pelo poder de Jesus Cristo. E você na oração e nessa cultura de oração, consegue então ser guiado pelo Espírito Santo que sopra onde quer. Que essa mensagem esteja nos nossos corações, que nós obedeçamos o chamado do Espírito Santo para ganhar uma alma e que nós busquemos essa intimidade de oração revelada pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus continue abençoando a sua igreja. Quero convidar aqui o nosso pastor Jair para fazer a oração final, fazer a conclusão desta escola bíblica dominical. Os irmãos entenderam a mensagem? Amém? Vamos, nesta oração final, junto com o nosso pastor Jair, orar. Desde já, Senhor, eu quero alcançar este nível de oração revelada. Quem vai orar assim, dá uma glória para Jesus. Amém. Alcance, irmãos, porque é vitória certa para o povo de Deus.